Fala galera, tudo bem com vocês? Fábio Freza aqui falando, especialista em investimentos. Esse é o canal Colecionador de Ativos. Aqui a gente vai falar sobre planejamento financeiro e investimentos visando longo prazo. Então, no último vídeo a gente falou sobre as características de um investidor de longo prazo e a gente ficou de falar então no vídeo de hoje sobre os ativos geradores de renda passiva, que a gente divide basicamente em dois grandes grupos. É a renda fixa e a renda variável. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar aí algumas características sobre a renda fixa. Tá? Então, um título de renda fixa, ele é sempre um empréstimo que o investidor faz, esperando uma rentabilidade de volta. Então, qualquer que seja a renda fixa que você esteja investindo, é um empréstimo que você está fazendo para poder receber o montante principal acrescido de juros. Tá? E os títulos de renda fixa, eles têm como principal característica a definição antecipada de duas variáveis, que é o prazo, o quanto tempo que você vai ficar investido naquela aplicação, e a rentabilidade, qual o valor da rentabilidade no período da aplicação. Então, no caso de um CDB, por exemplo, que a gente é o certificado de depósito bancário, que é um título de renda fixa super comum aqui no Brasil, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, se eu invisto num CDB do Banco Itaú, eu estou emprestando dinheiro para o Itaú para ele poder me devolver esse dinheiro depois de um período acrescido de juros. E no caso do Tesouro Direto, que é um título de renda fixa também muito conhecido aqui no Brasil, eu estou emprestando dinheiro para o governo federal. Então, basicamente, a diferença entre esses dois títulos de renda fixa é o emissor, quem que é que está emitindo esse título. No caso do CDB, o banco, e no caso do Tesouro Direto, o governo federal. Tá? E aí, então, quais são os riscos da renda fixa? Então, o principal risco da renda fixa é o que a gente chama de risco de crédito. Então, como a gente viu, a renda fixa é um empréstimo que o investidor faz esperando uma rentabilidade de volta. Então, se eu investir o meu dinheiro em um banco XYZ e esse banco quebrar, ele não vai conseguir honrar com a dívida dele comigo. Então, a gente diz que quanto mais sólido for o emissor, mais seguro vai ser o título de renda fixa. Então, aqui a gente já consegue perceber a primeira grande lei dos investimentos, é a relação risco-retorno. Então, se eu for no Banco Itaú e investir meu dinheiro no Banco Itaú, R$ 10.000, o Itaú fala, eu te pago 3% ao ano. Se eu sair e for em um outro banco menor, perguntar, quero colocar R$ 10.000, ele fala, te pago 3% ao ano. Aí, para mim, não faz sentido investir num banco menor, sendo que eu tenho a segurança do Itaú que me paga 3%. Então, o banco menor vai me oferecer 4%, 5% ao ano. E aí, é a minha opção aceitar um risco maior, investindo num banco pequeno. Em contrapartida, eu vou esperar uma rentabilidade maior. Então, risco e retorno estão sempre andando lado a lado nos investimentos. Se tiver alguma aplicação que está oferecendo um retorno maior, tenha certeza que ela está também atrelada a um risco maior. Tá? Então, a gente falando de risco aqui, então acho que é importante a gente falar sobre o FGC. Ele é um fundo garantidor de crédito que ele foi criado pelos bancos para poder trazer mais segurança para o mercado de renda fixa, dos títulos emitidos pelos bancos. Então, no caso, um CDB, que é um título emitido por um banco, ele tem a cobertura do FGC. Em caso de falência do banco, se eu investir o dinheiro em um banco e o banco abrir falência, o FGC cobre, me garante até R$ 250.000. Então, é um mecanismo que traz mais segurança para os investimentos de renda fixa. No caso dos investimentos que são emitidos por bancos, que é o caso de um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. E o Tesouro Direto, ele tem garantia do FGC? O Tesouro Direto, ele é emitido pelo governo federal. Então, em último caso, o governo tem a prerrogativa de imprimir dinheiro para poder quitar a dívida dele. Então, a garantia do Tesouro Direto, ela é maior do que a garantia de um CDB. A gente diz que é um investimento livre de risco, porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional. E aí a gente sabe que o Tesouro Nacional tem a prerrogativa de imprimir dinheiro para poder quitar a dívida dele. Então, é um investimento
com a maior segurança, o investimento livre de risco, o Tesouro Direto. E aí as aplicações de renda fixa, a gente separa basicamente em dois grandes grupos, com liquidez diária e com liquidez no vencimento. Quando a gente fala em liquidez diária, significa dizer que o investidor pode retirar o dinheiro a qualquer momento, sem correr o risco de perder nada da rentabilidade acumulada no período. Então, é uma aplicação que eu posso investir o dinheiro hoje e daqui a um mês eu faço a retirada e eu não vou ter prejuízo nenhum, nem da rentabilidade acumulada e nem do montante principal que eu investi. Já os investimentos com liquidez no vencimento, aí são aqueles investimentos onde a gente vai deixar o dinheiro travado por um período mais longo, 5, 10, até 30 anos, ou até mais em alguns casos. Nesses casos, se eu precisar tirar o meu dinheiro antes do vencimento, aí eu corro o risco de perder parte da rentabilidade acumulada ou até parte do montante principal também. Tá? Então, qual que é a diferença entre um e outro? A liquidez diária eu tenho menos risco, então eu tenho um retorno menor. No investimento de liquidez mais longa, liquidez só no vencimento, eu tenho mais risco, porque eu vou deixar o meu dinheiro travado por um período maior. Então, eu espero uma rentabilidade maior. É a lei de risco e retorno. E aí, então, tem dois fatores que são os principais que impactam a rentabilidade de um investimento de renda fixa. É o imposto de renda e a inflação que foi acumulada no período. Então, o imposto de renda ele vai incidir sempre em cima da rentabilidade do investimento. E aí ele vai variar. Ele vai ser um imposto que a gente chama de regressivo. De acordo com o prazo que o dinheiro ficar investido, a alíquota vai diminuindo. Então, se eu mantiver o meu dinheiro investido até 6 meses, eu vou pagar 22,5% do rendimento. Entre 6 meses e 1 ano, 20%. Entre 1 e 2 anos, 17,5%. E aí, acima de 2 anos, a alíquota fica em 15% e aí não baixa mais disso. A alíquota de 15% é a mínima. Então, é importante dizer que a gente está falando aqui de uma alíquota sobre o rendimento. Então, se eu fizer uma aplicação de R$10.000 e aí lá no final eu sacar R$12.000, o rendimento dessa aplicação foi de R$2.000. Então, esses percentuais aqui de 15, 17,5%, 20, 22,5% vai ser em cima dos R$2.000, que foi o rendimento dessa aplicação nesse exemplo que eu usei. Tá? E o segundo fator que impacta o rendimento de um investimento de renda fixa é a inflação. Então, a inflação é importante a gente, no final do período, descontar a inflação acumulada. Então, se eu fizer um investimento que me rendeu 8% ao longo do período e eu tive uma inflação de 8% nesse período, significa que a minha rentabilidade foi zero. Então, é importante a gente descontar a inflação, descontar o imposto de renda para saber qual foi a nossa rentabilidade líquida real. Então, aqui a gente faz uma comparaçãozinha entre 3 investimentos de renda fixa com liquidez diária, que é o Nubank, o Tesouro Selic e a poupança. Tá? Como a poupança ela não tem incidência de imposto de renda, independente do prazo, a rentabilidade vai ser a mesma. No Nubank e no Tesouro Selic, a gente tem um imposto de renda naquela alíquota regressiva de acordo com o prazo. Então, isso vai impactar na rentabilidade também. Então, de acordo com o prazo, a gente tem aqui as rentabilidades que são reais, já descontando a inflação e o imposto de renda. Então, a gente percebe que no Nubank, a gente ficando até 180 dias no investimento com o Nubank ou no Tesouro Selic, a gente tem aí uma rentabilidade negativa de 0,08%. Entre 6 meses e 1 ano, a rentabilidade vai ficar no zero. Entre 1 e 2 anos, 0,07% de rentabilidade real líquida. E aí, a partir de 2 anos, a gente consegue uma rentabilidade de 0,15% ao ano. Então, aqui de cara, a gente consegue perceber duas coisas que estão bem claras. Primeiro, que a poupança não pode ser considerada um investimento. Né? Não dá para a gente falar que uma aplicação que me gera uma rentabilidade abaixo da inflação seja um investimento. Tá? E segundo, que o Nubank e o Tesouro Selic, que são investimentos com liquidez diária, também não trazem uma rentabilidade real líquida. É muito próximo de zero. Então, nesses investimentos, a gente não vai buscar rentabilidade, a gente vai buscar liquidez, que é uma característica muito importante numa carteira de investimentos. Então, para a gente compor uma carteira de investimentos, a gente precisa ter uma parcela dos nossos investimentos com liquidez para poder abrir mão da liquidez em outra parcela. Então,
o Nubank e o Tesouro Selic eles vão cumprir a função de liquidez na nossa carteira. Uma reserva de emergência, reserva de oportunidade. Tá? E na parcela da carteira que a gente vai buscar rentabilidade, aí sim a gente vai abrir mão da liquidez. Tá? Então, uns títulos com vencimento mais longos, aqui ó, 2026, 2035, 2045, aí a gente já consegue uma rentabilidade real líquida. Então, você percebe que a gente consegue sim, na renda fixa, ter uma rentabilidade real líquida, mas a gente precisa abrir mão da liquidez. Tá? E aí, aqui eu fiz um gráfico para a gente poder entender o porquê que é importante a gente manter um título até o vencimento nas aplicações de renda fixa. Então, aqui a gente tem um exemplo do investimento no Tesouro IPCA mais 2045. Então, o vencimento vai ser aqui em 2045. Olha as oscilações que o preço teve num intervalo aqui de menos no intervalo de 3 anos. Então, ó, em 8 de fevereiro de 2017, eu investi R$700. Então, aqui é o preço, eu investi R$700. Lá em 2045, eu vou conseguir aproximadamente, se a inflação ficar em 2,4% ao ano, que é a inflação que a gente tem hoje, eu vou conseguir R$3.600 no resgate. Então, vai sair de 700 para 3.600. Mas os 3.600 vão chegar lá em 2045. Até lá, o preço vai oscilar. E aqui é interessante a gente entender essa oscilação. Então, você vê aqui, ó, em 8 de fevereiro de 2017, eu investi R$700. Ó. E aí o preço vai oscilando, ele sobe, cai, sobe, cai. E aí, se você percebe, ó, até 8 de outubro de 2018, o meu título está valendo basicamente o mesmo valor lá de fevereiro de 2017, R$700. Você fala, poxa, não é renda fixa? Não, é renda fixa sim. Ele vai render, ele vai chegar em R$3.600, mas lá em 2045. Até lá, o preço vai oscilando de acordo com as situações de mercado. Então, aqui fica claro por que a gente precisa investir o dinheiro em uma aplicação que tem liquidez só no vencimento, o porquê que a gente tem que deixar esse dinheiro aplicado até o vencimento. Se a gente precisar sacar antes do vencimento, a gente corre o risco de perder a rentabilidade e, inclusive, parte do montante principal. Tá legal? Então, aqui a gente encerra a parte de renda fixa, falando então dos ativos geradores de renda passiva. A gente falou já da renda fixa e algumas características. E aí, no próximo vídeo, então, a gente vai falar da renda variável, tá bom? Então, eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço, pessoal!